Boa tarde a todos. Estamos hoje, quinta-feira, 7 de novembro de 2024, são 14 horas e 3 minutos. Estamos iniciando a reunião de transição com a presença aqui do Diego Bonaldo, coordenador da transição pelo governo atual, Alexandre Gregório da Silva, Márcio Antônio Borges, Jadir Cláudio Dolim, Andrius Todestini Prestes. E também a comissão que está ausente pelo prefeito eleito Mário Costenaro, Rui Fonsati Júnior, coordenador, Janice Aparecida de Salvador, Marcelo Marques, Neuroci Antônio Friso e Oacir Divanzo. Também temos para estas reuniões de informação e transição, indicados pela Câmara, vereador Dudu Barbosa e Chumbinho Silva. Além destes, também pela portaria 577, que fora implementado ainda mais entidades pela portaria 582 e 589, foram convidados as seguintes instituições e órgãos: Associação Toledana de Imprensa, a Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Toledo, Observatório Social de Toledo, Associação Comercial e Empresarial de Toledo, a CIT, Sindicato Rural de Toledo, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Toledo, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Toledo, Associação Médica de Toledo, Universidades Públicas e Privadas, Escritórios Regionais e órgãos públicos e estaduais e federais. Registre-se que a ADAPAR de pronto já fez as suas justificativas de ausência, lojas maçônicas, União Toledana das Associações de Moradores, a UTAN, que se faz presente pelo seu presidente Artulino Rosaldo Resper, a Mitra Diocesana de Toledo, a Associação dos Ministros Evangélicos, o Ser Toledo, o sindicato, ou todos os sindicatos patronais e de trabalhadores, Lions Clubes, Rotary Clubes. Então, hoje nós temos aqui a grata satisfação de receber a secretária Marta Fat, do Recursos Humanos, William Voss, do diretor dos Recursos Humanos, e a diretora da Escola de Governo, Simone, a Simone, que faz parte também desse processo de informações. De pronto, já passo a palavra para o coordenador da transição para registros de e-mails e documentos recebidos e enviados. Boa tarde, prefeito. Boa tarde à Secretaria de Recursos Humanos. Prefeito, recebi um ofício da Secretaria de Educação pedindo para enviar para a comissão de transição do prefeito eleito se há o interesse de mudar a reunião, tendo em vista que tem uma reunião com o núcleo regional de educação semana que vem. Então, hoje, eu já encaminho o e-mail e vamos ver o que vem de resposta. Que é para exatamente fazer a tratativa do calendário escolar. Isso, essa reunião que eles foi agendada, combinada para amanhã, para ver se coloca depois do dia... Acho que é quarta-feira que vem a reunião. A reunião é dia 13, isso. Eu até sugeriria para a gente, de repente, fazer, então, essa conversa aqui nesta sala. Nós temos aqui, o dia 14 de novembro, o FAPS Casti Funrebon, que a gente pudesse fazer na quinta-feira, no horário sugerido pela de transição do prefeito Mário. Tá? Então, para a gente fazer na quinta-feira, se eles concordarem, no horário solicitado, à tarde, aqui nessa sala, aí a gente anteciparia o FAPS Casti Funrebon para amanhã do dia 14, tá? Das 10 às 11, ao meio-dia. Então, certamente eles vão se manifestar a respeito. Mais algum outro ofício? Não. Não veio nenhum ofício da Secretaria de Saúde? Ou e-mail? Ainda não. Não? Ok.
Muito bem, então, já de pronto, passamos a palavra para a secretária Marta Fá. Bem-vindo, Marta. É uma honra receber você aqui, porque temos muito a tratar sobre as questões que envolvem as informações da Secretaria de Recursos Humanos. Então, a transição do governo 2021-25 para o governo 25-28. Fique à vontade, bem-vindo. Boa tarde, prefeito, aos demais presentes. Então, vamos dar início aí à apresentação das informações relacionadas à Secretaria de Recursos Humanos. Nós colocamos, prefeito, na apresentação, já foram prestadas algumas informações que a equipe de transição solicitou, já foram encaminhadas através do ofício. E nessa apresentação nós acrescentamos algumas outras informações, além daquelas que já foram prestadas, que são informações que nós consideramos relevantes para os novos gestores que estarão à frente do município e em especial da pasta da Secretaria de Recursos Humanos, né? São informações necessárias para a tomada de decisões, né, no intuito de manter os serviços que são prestados aí à população pelas secretarias, em especial as secretarias FINS, né, diferentemente da Secretaria de Recursos Humanos, que é uma secretaria MEI. Então, vamos lá. Inicialmente, nós trouxemos aqui a estrutura, o organograma da Secretaria de Recursos Humanos. Então, ela é composta por 4 diretorias, sendo a direção do Departamento de Gestão de Pessoal, o Departamento Executivo do Toledo Prev, que é a direção do FAPS, né, popularmente conhecida, o Departamento Administrativo, que é o departamento responsável, entre outras tantas coisas, principalmente pela folha, a gestão, o departamento de gestão do pessoal pela parte da admissão e também a Escola de Administração Pública. Gostaria aqui de registrar também, prefeito, que a Rosângela, que é a diretora do departamento administrativo, não está presente aqui na reunião por uma questão de saúde médica, né? Uma questão de saúde, melhor dizendo. Sim, tá. E aqui nós temos, então... Só para registrar aqui e informar a equipe de transição do prefeito eleito, esses cargos que você apresenta, que são 4, além do secretário, naturalmente, obrigatoriamente terão de ser servidores? Vamos voltar aqui, então, e eu especifico em relação a cada um. Certo. O diretor do departamento de gestão, o diretor do departamento administrativo, obrigatoriamente devem ser servidores efetivos, assim como o secretário de Recursos Humanos. O diretor executivo do Toledo Prev pode ser servidor ativo ou inativo. E o diretor da escola não tem essa exigência, pode ser um cargo em comissão puro, como nós chamamos, né? Perfeito. Então, tem essas especificações bem observadas, prefeito. Então, dando sequência, nós apresentamos aqui o quadro de pessoal, né, a composição de servidores que compõem a Secretaria de Recursos Humanos. Nós temos atualmente 14 assistentes em administração, 7 analistas, 2, eu e o William, que ocupamos atualmente o cargo em comissão, 2 técnicos em segurança do trabalho, 2 psicólogos, 1 assistente social, 2 médicos do trabalho, 1 médico ortopedista. Esse médico ortopedista, até fazendo uma observação, ele é dividido com a Secretaria de Saúde. Ele faz parte da perícia, por isso que nós temos um ortopedista hoje na Secretaria de Recursos Humanos. 1 professor. Até fiz a observação aqui que ele é readaptado, ele está fora de função por questões médicas, né, que por sinal realiza um ótimo trabalho dentro da secretaria. 1 auxiliar de serviços gerais que atua na escola de governo e 3 estagiários. Esses servidores, 2 deles recebem hoje FG7, atuam nas coordenações administrativas dentro da secretaria, sendo elas o setor de folha. Hoje nós temos um servidor que recebe essa função gratificada, ele coordena todo o fechamento da parte da folha,
e também temos um no setor de admissão, que é o responsável por todo o encaminhamento das diligências, enfim, relacionadas ao Tribunal de Contas. Então, tem uma complexidade maior, né, em relação às atribuições que esses dois profissionais em especial exercem. E nós temos uma FG específica, que é o exercício de atividades e funções específicas na área de recursos humanos. Atualmente são 11 servidores que recebem essa função gratificada, G04, um valor hoje de R$ 757, tá? E ela é concedida àqueles que executam funções que exigem uma complexidade maior em relação ao trabalho que vem sendo realizado pelos mesmos. Essas relações todas serão anexadas Sim. com o nome do servidor e a FG. Sim. Okay. Então, aqui, prefeito, de forma mais genérica, nós trouxemos também o quadro de servidores da secretaria, ou melhor, do município como um todo, tá? Então, nós temos servidores efetivos, que são os servidores estatutários, concursados, 3.936, comissionados, são 134 atualmente, desses estão inclusos cerca de 40 cargos que hoje são ocupados por servidores que são concursados. Tá? Ele conta duas vezes ali. Não, ele está somando, está dentro do 134. 134 é o total. É o total de cargos, mas 40 são servidores. Isso, aproximadamente 40. E aí os empregados públicos, que nos empregados públicos estão contemplados os ACS, o agente comunitário de saúde, de endemias, e também os temporários, que são aqueles que são contratados para suprir uma licença maternidade, um atestado médico, o que totaliza 4.671, né? Esses são dados que eles variam diariamente, né? Por isso que eu falo de números aproximados, conforme o servidor sai, é feita a convocação, então ele é um número que ele é volátil. Tá, então, só para a gente registrar aqui, os servidores em cargos comissionados são hoje 134, que são aqueles indicados pelo gestor, por mim como prefeito, e dentro desses 134, nós temos um grande universo de servidores efetivos que foram designados para os serviços de cargo em comissão. Perfeito. Tá, e você tem um número exato de servidores que hoje ocupam cargos CCs? Eu não tenho aqui na apresentação, prefeito, mas é algo próximo de 40. A gente pode até anexar, né? Eu me comprometo a anexar na nossa apresentação com essa identificação de quais são os cargos em comissão e quais são exclusivos, então, e quais são os efetivos. Já anotamos aqui para não esquecer isso, de que a relação completa dos cargos comissionados com nomes, aquela os tabela que a gente tem, a estrutura administrativa, né? Isso seja informado também para a equipe de transição. De novo, para ficar bem claro, esses 134, que destes tem aproximadamente 40, esses 40 já estão computados nos 3.936. Sim, sim. Tá. Perfeito. Mais uma dúvida, Marta. Desses 3.936 estão inclusos aqueles que têm 2 padrão? Sim. Conta 2 vezes? Sim. Conta 2 vezes, porque essa informação, esse número de 3.936 são matrículas, né? Tá, então, essa separação de padrões e de matrículas, porque aqui nós estamos falando das matrículas, nós estamos falando de pessoas. Não, são cargos, né, prefeito? São cargos, não de pessoas, de CPF, né? Claro que se não tivessem esses servidores tendo
2 matrículas, teria que ser suprido Sim. com outra pessoa. Exatamente, Ok. exatamente. Então, a legislação ela prevê que alguns cargos possam ter o acúmulo, que nós chamamos, né? E eles estão contemplados ali. Isso acontece principalmente na área da educação, com os professores, e também dentro da saúde, técnicos de enfermagem, Certo. médicos, enfermeiros, são cargos que podem acumular. Os empregados públicos são os ACS, ACS, PSS, E a CE, AC. o agente de combate a endemias, de comunitário de saúde e os empregados e os, enfim, os temporários. Então, a força de trabalho que o município tem são 4.671 matrículas. Exatamente. É isso. Tá. Exatamente. Esse dado, prefeito, como eu comentei antes, ele varia diariamente, Claro. né? Servidores Exonera, solicitam exoneração, aposenta. isso. Ok. Então, esse dado que nós estamos trazendo aqui hoje é da última folha, né? A gente sempre utiliza a E última para folha deixar como registrado, referência. foi então em outubro. Outubro, Ok. exatamente. Podemos considerar que esses dados são de 30 de outubro. Perfeitamente. Ok. Aqui, prefeito, nós estamos apresentando a separação dos 3.936 servidores por secretaria. Destacando que aqui nós estamos trazendo apenas os efetivos, que são os que permanecem, né, independente de qualquer coisa. O temporário sai, o comissionado sai, então aqui são os efetivos. Então, dentro da Procuradoria nós temos 26, na assistência 296, na Secretaria de Mobilidade Urbana 129, na saúde 968, na infraestrutura rural, urbana e de serviços públicos 63, no meio ambiente 22, agronegócio, inovação, turismo e desenvolvimento econômico 33, esporte e lazer 66, educação 1962, na cultura 48, na política infância, juventude, mulher, família e desenvolvimento humano 34, no recursos humanos 39, observando que 8 desses são cedidos, porque se fizer a conta com a informação que a gente apresentou há pouco, não vai bater, por isso que eu coloquei a informação. Só um pouquinho, São servidores... cedidos de outras secretarias para os recursos humanos. Não, o contrário, prefeito, são servidores que estão lotados dentro da Secretaria de Recursos Humanos, mas que estão cedidos para outros órgãos. Por exemplo, nós temos 3 servidores que estão cedidos para o Fórum, que estão dentro da Secretaria de Recursos Humanos. São aqueles termos de convênio. Perfeitamente. Por exemplo, então vamos explicitar aqui, cedido para o Fórum, cedido para o Instituto de Identificação, cedido para a MOP. Exatamente. Ok, entendi. Justiça Eleitoral. Eleitoral, exatamente. Então ele vem, mesmo ele sendo de outras secretarias, ele vem para os recursos humanos e dali é que é feita a cedência. Exatamente. Perfeito. Só vou fazer mais uma observação, já que a gente está falando do cedido, mais para frente a gente vai detalhar, que talvez até já para esclarecer. Nós temos hoje mais do que 8 servidores cedidos. Alguns, o município arca com o ônus, outros, o próprio órgão arca com o ônus. Então, os que o município arca com o ônus são os que estão lotados dentro do RH. Perfeito. Tá? Por isso que são 8 e depois logo mais nós veremos que nós temos mais cedidos, né? Então, até já para ficar estes claro 8, essa quem informação. paga a conta é o município. Exatamente. Ok. Então, nós temos, dando sequência, né? Planejamento, habitação e urbanismo, 24, na Fazenda 78, administração 116 e no gabinete 132. 32, desculpa, 32. Observando, prefeito, que no gabinete está compreendido o controle interno. Né? Perfeito. Não é. Comunicação. Tem que pensar, exatamente, não é só o gabinete propriamente. Que efetivamente, né? No gabinete somos 5 e o prefeito. Exatamente, por isso que mais a assessora do Ademar por isso que eu fiz questão de 7. comentar, porque às Sim. vezes as pessoas não têm essa clareza, Perfeito. né, que é muito maior que isso, né? Então, seguindo,
Então, nós trouxemos também o quadro de servidores inativos e dos estagiários. Atualmente, nós temos 1.577 inativos, que são os aposentados e pensionistas. Teremos uma data para tratar especificamente sobre o FAPS. E o número de estagiários, que hoje é 303 estagiários. Né? Sempre registrando, e a título de informação para a equipe de transição do prefeito Costenaro, que o número 1577 é o número de matrículas. Matrículas, exatamente. Porque pode ser que algum tenha um turno, por exemplo, na educação, esteja aposentado, Sim, e o outro está ainda em atividade. Exatamente. Ok. Então, aqui nós trouxemos o custo também, a referência, como comentado já, é a referência do mês 10, o último pagamento. Então, de ativos, nós trouxemos ali o desmembramento, a soma das vantagens hoje é de R$ 24.691.588,73. Aí nós temos a parte patronal, né, que é a previdência do INSS, a previdência do regime próprio, que é o Toledo Prev. Nós temos também dentro do Toledo Prev a parte patronal da previdência complementar, que é o RPC, que está sendo demonstrado ali na tela, e a parte patronal, que é o FGTS, né? Então, somando todas essas despesas, a folha dos ativos, ela representa o valor de R$ 29.185.868,59. E dos inativos, os proventos, eles somam R$ 8.810.141,72, mais a parte patronal, que hoje gira em torno de R$ 154.868,16, que somando tudo dá R$ 8.965.009,88. As duas folhas, R$ 38.150.878,47. Então, é um número bastante expressivo, uma despesa considerada aí dentro dos despesas do município. Já que estamos aqui com o secretário da Fazenda, Jadir Donin, o que realmente sai do caixa no primeiro momento são R$ 29.185.868,59, soma-se mais R$ 154.868,16, que é a contribuição da CAST. Isso é o que sai do caixa mensalmente. Aqueles 8.810 sai do Fundo de Previdência. Exatamente. É isso? Exatamente. Então, veja, não é, Jade, em números redondos, entre as questões sociais e vantagens, etc., 30 milhões praticamente de recursos livres que o município tem a cumprir com o servidor público. Exatamente, prefeito. Prefeito, eu acho que é importante a gente sempre ter uma polêmica, né, que fala de inchaço de máquina pública e de servidores. Uma coisa que eu acho que muita gente não entende é quando a gente que tem empresa, um funcionário se aposenta, ele sai da nossa folha, né, da nossa empresa. Na prefeitura, ele só troca de conta no poder público, né, e tem que repor outra pessoa. Eu acho que isso é importante a gente mostrar, porque muita gente não entende, porque cada vez vai aumentar mais o número da folha no poder público, porque não tem o que fazer, a não ser que você não reponha servidor. Então, você sempre vai ter, usando até uma simplificação, toda vez que aposenta um é mais um, né? Então, diferente de nossas empresas, que se aposentou, ele saiu. A gente vai repor, vai ser um, tira um, coloca outro. Acho que a gente tem que... Isso é algo que tem que ser mostrado muito para que entenda que senão você vai descontinuar serviço se você não repor aquele servidor. Eu até nessa... Só, se me permite, ainda dentro disso que o Bonal está falando, além dessa questão da aposentadoria,
toda vez que o Estado, como no caso aqui o município, oferece ou amplia serviços, necessariamente precisa aumentar o RH, né? Porque são mais servidores para poder atender mais a população. Então, quanto mais a população tem de oferecimento de serviços, políticas públicas, mais servidores acabam né, vindo para atuar nesse serviço. Só para me complementar, Marta, desculpa. Eu acho assim, a gente tem que... Isso, acho que ninguém... vamos ampliar o Estado, mas a gente precisa sempre buscar, eu acho que esse governo mostrou isso na implementação de tecnologia, porque você aumenta a produtividade. Então, muitas vezes a gente consegue perceber com algumas implementações de tecnologia que você tira aquela necessidade de um trabalho repetitivo, que daí a própria tecnologia faz, e se você ampliou o teu serviço, você não precisa contratar mais. Eu acho que essa implementação de tecnologia é importante para você aumentar a produtividade e também a qualificação cada vez mais dos servidores, né? Exatamente. Até nessa linha, prefeito, que o Bonaldo colocou em relação a quando o servidor numa empresa particular ele se aposenta, essa despesa ela vai para o INSS. A mesma coisa ocorre quando esse servidor tem um atestado, vai para o INSS. No município não, quem continua arcando com o afastamento do servidor e em algumas situações em duplicidade é o município, porque o município continua pagando aquele servidor que está afastado e acaba tendo que contratar mais um para suprir a ausência dele. Então, também tem essa diferenciação e isso tudo entra no cálculo. Mas pode se perguntar o seguinte, lá no FAPES tem 686 milhões de reais em estoque de recursos para pagar essa folha dos inativos. Sim, é verdadeiro. Porém, em decorrência dos cálculos do déficit atuarial, o município tira dinheiro do caixa, que são aqueles 2.905.446, para fazer a suplementação desta folha. Conforme o cálculo apontado pela atuária. É isso aí. Então, esse cálculo do FAPES, que a gente vai tratar num capítulo à parte, é exatamente isso. Então, fundamental essa informação, porque o prefeito eleito vai ter que reservar, como a gente faz, 2, 3 folhas de pagamento nos recursos livres, em conta específica, para os servidores. Porque isso é uma questão que todo mês tem que pagar. E o Vale Alimentação não está aqui. Tá mais para frente, a gente vai tratar disso. Isso aqui é só o que diz respeito a benefício de folha. Okay. O que é pago através da folha. Perfeito. Então, continuando aqui, nós trouxemos então, prefeito, os profissionais que nós temos contratados por PSS, que é o processo seletivo simplificado, para suprir justamente a necessidade de afastamentos em decorrência de licença maternidade, um atestado médico. E aqui tem uma observação, a gente até colocou separado, que nós temos a questão dos professores PAD, né? Foi feita uma alteração na legislação, possibilitando a contratação de professores PAD através de PSS. O município tem um entendimento de que esse profissional poderia ser por contratação temporária, visto que a ideia é que, com o professor de apoio, aquele aluno que que necessita desse apoio, ele melhore e consiga se desenvolver sozinho com o professor regente. Com o passar do tempo, consiga se desenvolver apenas com o professor regente. Ou também nós não temos a garantia de que esse aluno vai permanecer até os últimos anos no município, né? Pode ser que ele mude de cidade, que ele, enfim, vá para uma escola particular. Então, de certo modo, esse aluno, ele é temporário. Então, nesse sentido, que nós havíamos entendido que era possível,
Porém, o Tribunal de Contas nos demandou, a gente até comentou isso já na reunião de transição com a Secretaria da Educação, e determinou que esses profissionais, prefeito, passassem a ser contratados por concurso público. Tá? Então, a gente fez esse desmembramento, é uma informação bem importante, porque o serviço não pode ficar desassistido, né? Nós já tomamos as medidas necessárias para que seja feita a contratação desses profissionais, porém, esse ano, devido ao período eleitoral, nós, e até em decorrência da necessidade de estar alterando a legislação, nós tivemos que solicitar um prazo, né, e solicitamos que isso fosse estendido até o ano que vem. Nós recebemos essa determinação em meados de julho, agosto, solicitamos então que fosse estendido, haja vista, além da necessidade de adequação Pelo de legislação. Tribunal de Contas, essa demanda. Exatamente. Houve pedido de flexibilização para que também não houvesse interrupção do professor para com o aluno, porque haveria um prejuízo do ponto de vista pedagógico. Exatamente, principalmente isso, né, prefeito? Uma coisa que a gente levou em consideração. Então, nós temos a seguinte situação: professor 2T20, que são os que atuam nas escolas, 44 suprindo afastamentos médicos, licença maternidade, e 133 que atuam como PAD. Professor de Educação Infantil T40, é o que atua no CEMEI, nós temos 32, suprindo afastamentos de licenças médicas, e 18 que atuam como PAD. E professor de Educação Infantil T20, nós temos 2 que suprem licenças médicas e 17 que atuam como PAD. É uma observação que nós trouxemos também, então, a contratação desses profissionais até 17/12/2024, que é quando encerra o ano letivo. Tá, aqui uma informação importantíssima para o prefeito Mário Costenaro. Nós encerramos os contratos, né? É de responsabilidade da nossa gestão fazer a cessação contratual, pagarmos esta rescisão contratual. Perfeito. E a partir do dia 1º, dia 2 de janeiro, já o gestor de recursos humanos com sua equipe precisará então fazer chamamento de professores concursados que estão lá habilitados para serem chamados por concurso público próprio, né, de professores, para a reposição desses professores PSS. Então, aqui, importante esse registro de informação. Então, é necessário que já, dia 2 de janeiro, comece essa movimentação nos recursos humanos para a contratação de professores que farão atendimento individualizado para os alunos. E, naturalmente, já com os dados das matrículas e com os laudos médicos anexados, se terá um número efetivo. Hoje, atuando, pelas minhas contas, 170, 171 que estão disponíveis. Poderá que nas matrículas e pelos laudos tenhamos 150 ou 200. Tudo depende daquilo que a Secretaria também de Educação terá das informações para esse setor. Então, por isso que o princípio, como é que é, Gregório, que você fala, que não pode ter descontinuidade. O princípio da continuidade de serviço. Isso aqui, esta reunião aqui com recursos humanos é exatamente para isso, para não ficar qualquer dúvida de informações para o setor, para o gestor, 2025, 2028. É isso? Exatamente. Então, prefeito, uma informação importante também em relação a esse número, até o William comentou, que alguns professores que foram contratados para atuar como PAD, tem alguns que existe uma comissão dentro da Secretaria da Educação que avalia o grau de necessidade, a complexidade daquele caso, vamos dizer assim. E em determinadas situações é necessário que um professor acompanhe apenas uma criança. Em outras, é possível que um professor PAD acompanhe 3, 4 crianças. Então, não necessariamente esse número de profissionais significa o número de crianças.
tem mais crianças que necessitam do apoio, né? Existe Dependendo uma do comissão, grau, existe uma adotada. comissão multiprofissional que faz esse Ok. detalhamento, essa análise. Importantíssima essa informação. E é uma outra informação que o prefeito também nessa linha, né, de que faça necessário as convocações de imediato já no início do ano, próximo ano, visto que esses profissionais eles têm prazos legais também para se apresentar e tem todo um rito em relação à contratação, avaliação psicológica, avaliação médica, exames e as próprias documentações que o profissional tem para apresentar. Então, deve ser feita essas convocações já nos primeiros dias para que não haja um prejuízo aí para as crianças, efetivamente. Né? E aqui fica registrado que nós, em decorrência dos encerramentos das atividades, inclusive porque 23 e 24 ponto facultativo, 30 e 31 ponto facultativo. A atual gestão de recursos humanos não fará o chamamento. Quem precisa fazer o chamamento é o futuro gestor, futuro prefeito, a partir de 2 de janeiro, porque tem, então, a decisão, por exemplo, do professor Pade de vir ou não, ele tem 30 dias legais para decidir se vem ou não vem. Na verdade, ele tem uma semana, prefeito, para falar se ele vai tomar posse ou não, se ele tem interesse. Mas, a partir disso, tem os prazos legais para avaliação psicológica, avaliação médica, exame, entrega da documentação. Então, né, isso tudo leva um certo tempo. Então, bem detalhada essa informação. Continuando ainda em relação aos profissionais temporários, antes falávamos do quadro do magistério, agora do quadro geral. O que nós temos? Temos cuidador social, atualmente nós temos 18, que são os profissionais que atuam dentro da casa-abrigo, das casas-abrigo. Os médicos, T4 e T6, nós temos 6 profissionais hoje. Esses todos que eu falo do quadro geral são em função de afastamentos, né? Enfermeiros, temos enfermeiro 1 e T8, 8 profissionais, e técnicos de enfermagem, técnico de enfermagem 1, que é o profissional de 6 horas, e o T8, que é o profissional de 8 horas. Nós temos hoje 24 profissionais que estão contratados por PSS, tá? A vigência dos contratos, ela é individual, até por isso que a gente não trouxe, então é conforme o afastamento, a licença maternidade 6 meses, então a gente faz o contrato de 6 meses. É um atestado de 4 meses, então a contratação é por 4 meses, tá? Perfeito. E aqui nós trouxemos também informações que nós entendemos serem importantes, e são informações relativamente novas, prefeito, que é em relação às determinações do Tribunal de Contas. Uma delas a gente acabou de comentar, né, que é o professor de apoio, que deve ser por concurso público, trouxe o processo e a instrução, isso também vai estar disponibilizado para que a comissão tenha acesso, tá? E em relação ao processo de seleção para os PSS, inclusive nós estamos com um edital aberto, prefeito, também agora esse ano mudou, nós temos que fazer obrigatoriamente com prova objetiva. Tá, aqui nós temos que abrir um pouco essa caixa. Sim. Porque é uma informação importante, até porque em algum instante há não é uma falta de compreensão, uma polêmica, na verdade, que se gerou. Perfeito. Porque quem olha no primeiro momento diz o seguinte: mas que contraditória é essa informação? Se o Tribunal de Contas diz que tem que ser servidor efetivo, por que estão abrindo um PSS para professor? Então, Marta, deixar bem claro aqui para a equipe de transição. Os professores PAD, a partir de 1º de janeiro de 2025, não poderão ser PSS. Isso é determinação do Tribunal de Contas que tem que ser seguido. Mas para suprir questões temporárias de afastamento por licença maternidade, alguma enfermidade que o professor tenha, que seja acima, eu acho que de 60 dias, pouco mais. Nós trabalhamos com 60 dias. 60 dias,
sim, nós temos que ter um concurso aberto PSS, que agora, inclusive, mudou o procedimento de contratação via PSS por essa determinação do Tribunal de Contas, que exige agora a questão do concurso público, não se usa mais a titulação, é isso? Exatamente, prefeito, o senhor explicou muito bem. Nós, até então, nós fazíamos a seleção dos profissionais temporários pela prova de títulos, que era muito mais rápida. Claro. Em 30 dias, 40 dias, a gente conseguia fazer um edital e já ter os profissionais para poder contratar. Com essa determinação, observando que isso não é exclusivo para o município de Toledo, prefeito, é para todos os municípios, para todos os órgãos do Paraná. É uma exigência do tribunal que isso se dê através da prova objetiva. Com isso, há necessidade da contratação de uma banca, porque tem um custo, inclusive, né? A banca não vai trabalhar de graça. Concurso específico para fazer para exatamente. PSS. Então, é mais tempo, é recurso que deve ser investido para a contratação da banca, né? Para poder fazer a seleção. Nós já sabíamos dessa informação, nós já tínhamos essa informação, tanto que o processo que está sendo apontado ali é de 2023, tá? E essa situação ela veio só nesse ano, então nós já sabíamos que teríamos que fazer por prova, nós nos antecipamos, considerando justamente todo o prazo que seria necessário, nós lançamos o edital para que não haja a descontinuidade do serviço. Então, esse concurso que nós estamos, ou melhor, esse PSS que está em andamento, ele vai ser homologado dia 26 de dezembro. O concurso já aconteceu. O PSS, o edital do PSS. Certo. Ele vai Mas ser as provas homologado. já aconteceram. Vão acontecer no dia 24 de novembro. Então, assim, informação importante Mais para frente a gente para a equipe de transição do prefeito eleito. Então, esse concurso para PSS, dentro dos quesitos que aqui foram falados, está agora para os próximos dias. Que dia é o concurso? Que dia é a prova? PSS, prefeito, PSS. dia 24 de novembro. Teremos no dia 24 de novembro, já tem local definido. Ainda não, vai ser divulgado Será nos próximos divulgado dias. com o local a ser definido. 24 de novembro, o concurso PSS. E que depois os que passaram, os que forem selecionados das primeiras vagas, já servirão para o ano vindouro para suprir essa demanda do Tribunal de Contas. Informação relevante para a comissão. Nós ainda temos abertos aqueles processos seletivos de PSS em vigor. Sim. Depois que o concurso estiver homologado, feito, as pessoas passadas nesse concurso PSS, aqueles que foram da modalidade antiga saem de cena ou continuam ainda? Eles continuam até a vigência do edital, prefeito. Aqui nós trouxemos, então, prefeito, acho que já avançando um pouquinho, que é isso, o tema que a gente está tratando, falando especificamente de concurso público. A gente precisa ter em mente que são duas situações. Concurso público é uma coisa, o PSS é outra. Nós temos essa separação. Então, aqui, falando de concurso público. Para vagas efetivas. Efetivas, exatamente. O servidor que vai atuar de forma estatutária, por contrato estatutário. Então, nós temos aí 6 concursos que estão vigentes, tá? Nós trouxemos todas as datas, então nós temos o concurso 01-2020, 01-2022, 02-2022, 01-2023, 02-2023 e 03-2024. 2023. E nós estamos já com um concurso startado, está em andamento. Nos próximos dias nós iremos lançar o edital. Estamos novamente nos antecipando, prefeito. Hoje nós não temos nenhum concurso que nós teríamos a urgência, né, de ter o profissional aqui. Então, nós estamos nos antecipando para que os concursos que estão
na iminência de vencer, a exemplo do 01/2020, é um concurso bastante grande, tem vários cargos importantíssimos, como enfermeiro, técnico de enfermagem. Então, para que nós não tenhamos, para que o município não tenha o desfalque de não ter profissionais para poder contratar assim que aquele concurso vencer, no dia 26 de maio, esse concurso 01/2024, ele já vai estar se não tiver homologado, ele já vai estar nos próximos dias, ele vai ser homologado. Com a sua permissão, senhora secretária, e para dar informação precisa, correta e verdadeira para a equipe do prefeito eleito. Então, lá nós temos o concurso 01/2020, que vence em 26/5/2025. Ele já foi prorrogado, ele já não pode ser mais prorrogado. Exatamente, então, é o final. Aqueles servidores que forem chamados naquele concurso só poderão ser chamados até dia 26/5/2025. Vamos para frente. 2025, lá nós temos o concurso 01/2023, que 01/2023, que vencerá dia 2/8/2025. Também já foi prorrogado. Então, Esse pode ainda. Servidores, pode ser prorrogado mais uma vez? Esse pode ser. Os três primeiros, pode ser. Os três primeiros já foram prorrogados. Ok. Esses não podem mais Então, ser prorrogados. Ok. Que aí o próximo que nós temos é 19/7/2026 e de 15/2/2026. Então, E os outros de 01, 02/2023 e o 3/2023, Ok. eles ainda podem ser prorrogados. alguém pode perguntar o seguinte, talvez se estivessem presentes aqui a equipe de transição do prefeito eleito, faria uma pergunta o seguinte: mas se tem tantos concursos em aberto, por que ter mais um agora, que será agora já no início do 2024, que nós estamos deixando tudo prontinho? É porque nestes concursos que estão em vigentes, pode ser que algumas categorias tenham pouquíssimos que passaram nesses concursos, ou até mesmo para as exigências deles, pode ser que esteja naquele momento zerada. Aí é feito, vamos falar assim, não é que é a expressão correta, vou botar entre aspas aqui, ter feito esse estoque de concurso, Exato. para não haver qualquer tipo de problema. Por exemplo, falta um médico pediatra, falta um neurologista, Um enfermeiro, falta um técnico, enfermeiro, um professor, ou assistente, advogado, enfim. Então é isso. Exatamente. Então, eu acho que bem explicado. Então, dentro desse concurso aí do 26, o concurso 01/2020, que vai encerrar em maio do ano que vem, como eu falei, é um concurso grande que tem vários cargos importantes, né? Então, não dá para ficar esperando ele vencer para iniciar, porque os trâmites são longos. Para encerrar essa questão de concurso, o concurso 01/2024, que está em andamento e construção de edital, é justamente para contratar a entidade. A banca já está contratada. Já está. Já está contratada. Nesse momento, nós temos a comissão constituída, a banca já está contratada, e nesse momento nós estamos RH, banca e comissão elaborando o edital para, na sequência, publicar e aí ter o cronograma desse novo concurso com e datas é contratado definidas. o quê? O que é contratado nessa licitação? Para que eles organizem e apliquem a prova, corrijam a prova, apliquem teste. Esse concurso vai ter prova física, tem prova física, então essa banca ela é responsável por toda a parte do concurso. Perfeito. Né? A elaboração do concurso e a aplicação. Não ficou bem claro aqui, é importante deixar claro. Este edital de licitação vai ao final da licitação. E quem é contratado? É uma entidade que vai executar o concurso? O que é?
É uma entidade, é uma fundação que ela é vinculada a uma universidade. Perfeito. Mas esta fundação, claro, vai ter licitação, só se descobrirá no dia da licitação. Não, prefeito, nós já contratamos, ela é contratada por dispensa. Ah, perfeito. A FAO, né? Importante. É FAO, inclusive, isso já foi publicado, está no portal da transparência, é FAO o nome da Então, instituição. não é uma licitação. Então, não é um processo licitatório. É um processo licitatório, mas não há disputa, ele é por modalidade de dispensa de licitação. Por conta da expertise que essa Exatamente, instituição tem que ser vinculada à universidade, tem uma série de critérios, prefeito. Perfeito. Então, tá Justamente para ver a lisura do processo, ser transparente, não haver qualquer tipo de interferência. Ok. Né? Uma Perfeito. instituição... A dispensa é uma modalidade de licitação. Entendi. Isso. O pregão, Perfeito. o Anderson consegue explicar melhor, mas é o pregão, a dispensa é um e a inegibilidade é outro. Algum complemento, Não, secretário? perfeito, é isso mesmo. E também a concorrência, né, que é a modalidade de licitação. Certo. E a nova lei extinguiu a tomada de preço. Ok. Mas ainda, Marta, eu acho que você deve voltar lá no slide anterior, do concurso. ainda anterior, para a gente explicar esse segundo ponto aí. Esse segundo ponto, prefeito, é em relação à contratação dos professores de apoio, né? O professor PAD, que é aquele que vai estar auxiliando o autista, a criança que tem a necessidade de um professor de apoio. Então, através desse processo 63.1589 de 2023, a instrução 18 de 2024, CAGE, que é o Tribunal de Contas, ele determinou que esses profissionais fossem contratados por concurso público, tá? É essa a instrução que determina a contratação, não mais por PSS, sim por concurso. Mais uma informação importante. Posso só complementar uma informação? Sim, Referente à contratação da instituição, né, a FAO, os PSS anteriores, por serem por avaliação de títulos, eles eram todos organizados pela própria Secretaria de Recursos Humanos. Então, fazia comissão própria, abertura dos envelopes, recebia, estabelecia, elaborava edital, fazia todo o processo. Com essa determinação do Tribunal de Contas, da necessidade da prova objetiva, então optou-se na contratação também dessa instituição. Então, esse processo da dispensa de licitação vai contratar a fundação para a elaboração do PSS e do concurso. Então, é uma contratação única, um pacote para os dois. Então, eles vão fazer a aplicação em conjunto, né? Foi feita a elaboração do edital, vão fazer a aplicação da prova objetiva, divulgação dos resultados, né? Então, tudo no sentido. Avaliação dos títulos também, que é uma parte obrigatória para o cargo de professor. Então, tudo isso é feito por eles, do PSS e também do concurso. então, dando seguimento, nós havíamos falado dos concursos que estão vigentes, né? Agora, os PSS, então, que estão vigentes, o processo seletivo que está vigente. Nós temos 5, teremos 6, com esse que vai ser homologado em 26 de dezembro. Então, todos aí visam a contratação temporária dentro daquilo que a legislação possibilita. Também temos aí o teste seletivo dos estagiários. Os estagiários, eles também só podem se dar a contratação através do teste, né? Então, tem que ter uma seleção através de prova e o município já está fazendo. Então, no momento, nós temos 3 editais vigentes e mais um terceiro, que inclusive a prova é sábado, prefeito. Se encerra em dezembro. Isso, exatamente. E aí já temos esse que vai ser homologado agora no dia 21 também. Perfeito. Tá? Então, dando seguimento aqui, mais algumas informações importantes, prefeito, em relação às contratações de 2021 e 2024, houve um aumento aí no quadro de servidores de todo o município em 18%, tá? É uma informação importante,
né? E isso se dá, conforme comentado anteriormente, conforme você amplia o serviço lá na ponta, faça necessária a mão de obra e aí, consequentemente, aumenta aí o quadro de servidores do município. Nós não trouxemos aqui de forma detalhada, até porque algumas secretarias sofreram desmembramentos, houveram alterações na estrutura e aí ficou um tanto quanto difícil da gente fazer uma comparação. Mas algumas secretarias que a gente pode citar aqui, prefeito, como a exemplo da educação, a assistência social, saúde, houve um aumento bastante expressivo, né, que são as secretarias da ponta, né, que estão no atendimento direto à população, prestando o serviço diariamente, né? Então, nessas secretarias houve um aumento de quase 30%. Deixa eu lhe dizer, só para tranquilizar você, na prestação de contas da educação, que foi a primeira, depois da assistência social, que foi a segunda, depois nós tivemos a prestação de contas da saúde. Lá, para a equipe de transição, que se ela quiser obter essas respostas, já estão nas apresentações e nos vídeos muito bem detalhados todas essas informações. Sim. Então, é importante registrar, porque essas informações da ampliação de números de servidores, cada secretaria está trazendo, e especificamente essas três que já apresentaram aqui as informações, já está lá anotado. Então, as contratações que estão em andamento no momento devido ao período eleitoral, nós estamos realizando apenas as convocações em decorrência de vacância e salvo algumas exceções que são relacionadas à saúde pública. Eu trouxe também a informação, né, em relação às finanças, o último quadrimestre, o segundo quadrimestre, melhor dizendo, o índice de despesa com pessoal, que fechou em 45,84%, que está bem aquém do limite, do alerta, né, do Tribunal de Contas. Então, esse índice aí é um número bastante positivo para o município. Depois vai ser reforçada essa informação pela Fazenda também. Exatamente. Então, prefeito, uma informação importante aqui para a próxima gestão é em relação ao plano de cargos e salários. Atualmente, nós temos 85,53% dos cargos possuem vagas livres no plano. O que isso significa? O município só pode contratar o número de profissionais conforme está estabelecido na lei. Então, eu tenho um X número de professores que eu posso contratar, X número de assistentes, para todos os cargos eu tenho um determinado número. Isso é definido em lei. Então, 85% dos cargos, 85,53% dos cargos nós temos vagas livres, né? E cargos que dá para contratar, exatamente. E esses 15% aí que são cargos que, por que não tem o livre? São cargos que não estão sendo mais, digamos, utilizados, né? Então, todos os outros cargos, como professor, enfermeiro, técnicos, cargos da saúde, magistério, todos nós temos vagas no plano. Que foi um cuidado que tivemos numa lei que eu acho que até antes do período eleitoral se mandou para a Câmara para ampliar o número de vagas no plano de cargos e salários. Para quê? Para que as construções novas de UBS, que vão demandar toda a equipe técnica, enfermeiros, técnicos, serviços gerais, ou médicos, enfim, já está ampliado lá. Para atender a determinação do tribunal de ter professor concursado. Também, etc. Então, é uma importante e relevante informação. Então, o prefeito eleito assume sem ter essa preocupação. Exatamente. De que, vou assumir, preciso chamar servidor. Tem que caminhar para o vai estar lá, vai ter tudo certinho, redondinho a possibilidade de chamar os servidores para o concurso. Exatamente. Por concurso público.
Exatamente. Tem tanto as vagas quanto os profissionais para convocar dos E ainda concursos. estamos tendo a garantia de deixar ajustado por mais um concurso público que está sendo aberto. Então, não Tá vamos em ordem. ter qualquer problemas para, eu diria, o ano 2025 e 2026 com relação a suprir vagas na rede, porque já vai ampliar o número de professores. Não tem problema. Não pode deixar faltar professor, porque tem toda uma disposição de vagas, e inclusive dentro do limite prudencial também. Perfeitamente. Prefeito, nós trouxemos uma informação aqui, que também é uma situação ligeiramente nova. Nós temos atualmente 14 servidores que estão com redução da jornada, por ter algum filho com dependência, uma dependência severa e que necessita de cuidados contínuos. Hoje nós temos 14 servidores que se encaixam aí nesse benefício, digamos assim, né, e que tem aí a redução da carga horária. Ela pode ser de até 50%, não significa que estão todos com 50%. Temos profissionais que têm redução de 2 horas, tá? Mas a título de conhecimento também. E tem outros protocolos que estão sendo feitos para análise dessa comissão? Prefeito, quando esse pedido chega, no momento nós não temos, Não tem, tá? No momento não Importante temos. saber. Mas quando o pedido chega, ele passa por uma comissão multidisciplinar, que é bem criteriosa, faz toda a análise, e se encaixar nos critérios dispostos na lei, é realizada a concessão. Tá? E também foi instituída recentemente a Comissão Permanente de Verificação de Pertencimento Étnico-Racial. Isso também foi um assunto que deu uma certa polêmica, prefeito. É uma legislação federal. O município também, obviamente, tem que seguir a norma, né? Que é ter a cota para afrodescendentes nos concursos e testes seletivos. O município também já era uma situação que nós não tínhamos isso, e foi feita a adequação, hoje está dentro da lei, conforme preconiza a legislação federal, estadual e agora municipal. Tá? Dando sequência, em relação às progressões, prefeito. Nós temos 3 tipos de progressões que são concedidas aí para os servidores: mérito, titulação e a qualificação. Todas estão sem pendências, estão sendo pagas rigorosamente em dias. Nós pagamos também algumas pendências que estavam do período de 2017 a 2019, foram regularizadas, então hoje o município não tem nenhuma pendência. Conforme o servidor protocola, tendo direito, conforme cada uma regulamenta, cada uma dessas possibilidades aí de progressão, é concedido no momento oportuno dentro do que estabelece a norma. Tá, então o que tínhamos de passivos de outras gestões foram pagas. Então, e nós vamos manter isso até 31/12. Perfeitamente. Que corresponde a lá. Exatamente. Depois o prefeito eleito toma a decisão de pagar ou não as progressões. Tem espaço no limite prudencial, tudo está em dia e é organizado nos recursos humanos para que isso prossiga. Então, é importante registrar. Então, aqui nós temos os servidores que estão cedidos, conforme comentei anteriormente. Hoje nós temos 17 servidores cedidos, todos eles são cedidos por termo de convênio, que é referendado, todos são referendados na Câmara. Alguns desses constam aqui, prefeito, com data de vencimento até 31/12. Mas alguns nós recebemos os pedidos e estão em processo de aditivação. Tá? Isso também tudo vai ser publicado dentro do portal da Transparência, órgão oficial do município, e encaminhado para a Câmara para referendo. Tá? Que a Câmara vai votar isso só em 2025, talvez. 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 Em relação à licença especial, prefeito, a licença especial, nós também tínhamos um passivo em relação à licença especial, também foi quitado, não temos mais
nenhum débito em relação a isso, e hoje ela está sendo concedida de forma rigorosa. Então, o servidor protocola até o 5º dia útil, ainda naquele mesmo mês ele recebe. Se for após o 5º dia útil, ele passa a receber no mês seguinte, bem tranquilo. Em relação às horas extras, nós temos um termo de ajustamento de conduta, prefeito, é o 05/2018. Esse termo vai estar anexo como informação complementar. Sim, prefeito. E ele também está disponível, na verdade, todos os TACs já foram também disponibilizados à comissão de transição, prefeito. Também está disponível no portal da transparência. Esse é um TAC que, entre outras coisas, ele regulamenta a autorização das horas extras, que ela pode se dar apenas em casos excepcionais, né? Não é por qualquer situação. Inclusive, nós desenvolvemos um sistema hoje para fazer esse controle das horas extras, da autorização das horas extras, então está bem redondinho também, facilitou bastante a informatização dessa situação. Nós temos um saldo aí de banco de horas de 26.734 horas, observando que essas horas, prefeito, elas estão no sistema para compensação, o que não significa que de fato esse seja um número real de horas realizadas. O número real de horas realizadas que estão em banco é de 17.822 horas, tá? Essas horas são realizadas pelos profissionais de todas as secretarias, e uma boa parcela dessas horas elas vão ser compensadas até o final do ano. A exemplo da Secretaria de Educação e Secretaria de Esportes, que eles têm costumeiramente já esse hábito de no final do ano não tem atividades nessas secretarias, então eles zeram o saldo de horas. Isso vai fazer que até 31/12 e até mesmo janeiro esse número caia drasticamente, tá? Essa informação ela também foi passada para a comissão de transição de forma detalhada. Certamente, se a comissão de transição do prefeito Mário estivesse aqui, fariam essa pergunta que eu vou fazer. Por que essa diferença de 26.734 para 17.822? Vamos lá. Porque as horas para compensação, elas são acrescidas, assim como para pagamento, né? Quando eu vou pagar uma hora, o servidor trabalhou uma hora, ele recebe uma hora mais 50% mais o DSR. Então, há o acréscimo para compensação em 50%, por isso dessa diferença. Se fosse receber em pecúnia, seria então os valores referentes a 26.734. Não, daí seria 17. 17, ok. 17. Uhum. Perfeito. Então, Uma outra pergunta, por favor. Quando se originou esse TAC, esse controle de horas extras pelo... desde quando é o TAC? O TAC, ele foi firmado em 2018, Pena. No ano de 2018 foi firmado. Nós passamos esses 4 anos gerindo esse acordo, cumprindo esse acordo. Cumprindo o acordo, exatamente. Inclusive, esse acordo ele foi flexibilizado, que da forma que ele estava escrito, ele não vinha sendo cumprido, era inexequível, na verdade. Então, foi feito um diálogo com a promotora, demonstrado de forma muito clara, né, que havia-se a necessidade de flexibilizá-lo, e assim foi feito. Tá? Dado importante, registre-se aqui. Então, o TAC de horas extras, oriundo de questões que o Ministério Público, do Patrimônio Público, é isso? Perfeito. Detectou em 2018. De lá para cá, os recursos humanos, e depois, quando nós tivemos a assunção em 2021, observou-se, em decorrência de pandemia, de uma série de questões que eram necessários fazer mais horas extras do que aquilo que estava no TAC. Pós-pandemia, notou-se ainda que tínhamos dificuldades de cumprimento. Iniciou-se uma conversação com a Promotoria do Patrimônio Público e houve a compreensão daquela promotoria
que o poder público precisava ter uma flexibilização neste TAC. Pergunto aqui para registrar. Este TAC revisto, ele manteve o número de TAC lá de 2018, foi criado um novo TAC. É o mesmo número. Mesmo número. Então, foi refeito para melhor essa condição. Um aditivo, na verdade. Aditivo ao TAC. Ele ainda existe e que precisa ser observado pelo gestor. Exato. Sim. E que tem penalidade se não houver cumprimento. Informação Por sinal. importante, esse TAC já foi passado para a equipe de Sim, transição. foi, né, Ronaldo? Os táxis Foi. passados, Foi. né? Todos estão ok. Daí, Eu acho que é até importante a gente, o doutor Gregório, acho que talvez tenha um número mais claro, de 2021 a 2024 são 4 TACs. Em torno disso. O total que foi enviado foram mais de 25. tá, então, registro importante aqui. Nós constituímos termos de ajustamento de conduta em 4 oportunidades de 21 até o momento. Exato. É o momento. Agora estamos ajustando um outro TAC, inclusive, que depois será informado, com relação a uma situação da cedência de um espaço para uma instituição, que está sendo firmado pelo gabinete, pela Secretaria de Planejamento. Esse TAC está sendo assinado agora por esses dias aqui. Então, a informação de TACs que foram pedidos pela equipe de transição do prefeito Mário somam-se 28. 18. 18, então 18, dos quais 4 pertencem a essa gestão, 3. 3 pertencem a essa gestão, é isso? O quarto é esse que o senhor está Então falando. o quarto é esse que será informado, e os demais, os 15 anteriores, 18, foram firmados 18. São, pelo gestor anterior a são nós. 21 no total, 18 da gestão passada e 3 dessa gestão, tá. vai completar 22 com esse 22, próximo. ok. Então 18 da gestão passada, que foi o prefeito Lúcio, que assinou 18 TACs. Exato. E nós ajustamos, então, estes 4 que completar-se-ão 4 por conta desse novo que está sendo assinado. Ok, vamos lá, Marta? Mais uma observação em relação à questão. Na verdade, já foi falado, né, que uma parte delas já serão compensadas, né, e o que o detalhamento já foi fornecido também à Secretaria. Há uma observação que eu acho que é importante. Nós tínhamos um número não muito expressivo, mas havia alguns servidores que tinham um saldo de horas no banco bastante expressivo, e que nós trabalhamos no sentido de reduzir essas horas. Então, apesar de quem olhar esse número do banco de horas, né, seja 17 ou 26, talvez se assuste. Mas pensando no universo de 4.500 servidores, e se você olhar de forma individual, no detalhamento que foi fornecido, não é um número, está dentro da normalidade, prefeito. Acho que é importante fazer essa observação. Nós tínhamos servidores que estavam com um banco de horas de 1.000 horas. Hoje o máximo que nós temos são 300 horas e se refere a médicos que acabam sendo impossibilitados de receber por conta do redutor constitucional. Se fosse calcular por servidor, por matrícula ativa, eu arredondei aqui, 4.000 não chega a 5 horas por matrícula. Isso, tá assim, tá dentro da normalidade. Bom que não tivesse, né? Seria perfeito. O nosso intuito é trabalhar para não ter banco de horas e Certo. Faz paga e pronto. Seria o contrato ideal. ser mais servidor. É que tem alguns serviços, prefeito, que não tem, por mais que você contrate, você precisa do profissional, né, realizando a hora extra. São situações muito específicas e que, né, acabam tendo que se dar através da hora extra mesmo. E é natural, isso faz parte do processo.
Tá? Então, O que é esse quadro detalhado aí? é o ofício que já foi fornecido para a secretaria com os nomes e que a quantidade de horas e qual secretaria que o servidor pertence. Pelo ofício 763 de 2024 da Isso. Secretaria de Recursos Humanos, então já foi informado o ofício da equipe de transição do prefeito. Sim, sim, Ok. exatamente. Auxílio alimentação, então, prefeito, né, ele é concedido aos servidores através do decreto 723 e do Estatuto dos Servidores, que é o que normatiza o auxílio alimentação, o benefício do auxílio alimentação. Ele é destinado a cerca de 3.720 servidores públicos. Por que 3.720 servidores públicos? E aí sim, ele é pago por CPF. Certo. Tá? Então, esse é o número de pessoas. Esse é pessoas, exatamente. Hoje é concedido na importância de R$600, o que representa aí um montante de aproximadamente 2 milhões mensais, tá? E houve aí um aumento de 2021 de R$400 para R$600, tá? Que é o que vem sendo concedido atualmente, prefeito. Tá, então, hoje a concessão do benefício dos servidores públicos para o ano, para o mês, é R$600. 600. Então, montante aproximado de R$2.096.390,33. Esse é o gasto do último pagamento, 30 de outubro. É que tem os descontos, né? Esse não tem desconto, Não, prefeito. Esse fixo. limpo, valor limpo. Esse é o que foi creditado no cartão do Sim, servidor. mas porque a assiduidade tem Pode desconto. Ah, sim, pode Isso. perder. Ele é pago pela assiduidade. Se o servidor teve falta, ele tem o desconto, né? Então, Então, feito se a todos os proporcionalidade. servidores trabalhassem, 11 meses, né? 11 meses no ano, né? Que é 11 meses, né? Sim, concedido para 11 meses. Então, hoje o montante seria anual 24 milhões e 500. Se trabalhasse Sim, né? É natural que um incremento de valor no vale com o número de servidores, vamos supor que a gente pudesse pagar R$1.000 a partir do dia 1º de janeiro, nós saltamos para quase 41 milhões no Vale Alimentação. exatamente. Exatamente. Então, Secretária, só uma outra questão. Sim, Além de, obviamente, esclarecer para a equipe do futuro governo, também as muitas pessoas que têm procurado acompanhar essas informações de gestão. A gente fala vale alimentação ou auxílio alimentação, quando na verdade, tecnicamente, juridicamente, não é um auxílio alimentação. Ele tem a ver com um estímulo à assiduidade. exatamente. Hoje, isso a gente se dá pela norma e pela natureza que é pago o auxílio alimentação, né? Tanto que, como o prefeito colocou, ele é pago a partir da frequência do servidor. Então, aquele servidor que não teve falta, não chegou atrasado, ele recebe integralmente o valor de R$600. Agora, aquele servidor que teve atraso no final do mês, se afastou por alguma razão dentro que estabelece a norma, ele acaba tendo desconto proporcional ou até mesmo deixa de receber o benefício. E ele é concedido por último por 11 meses, porque se entende que no 12º é um mês de férias. É isso? Na verdade, Pena, quando passou-se a conceder o Vale Alimentação, isso há alguns anos atrás, até o BIRC, na época, o prefeito Sim. deve recordar, 2013, fez uma consulta, 2014, 14, 14, foi feita uma consulta ao Tribunal de Contas, na ocasião,
para buscar uma forma desse auxílio não incorporar a folha, né? Porque a forma que vinha sendo paga, não havia possibilidade de incorporar porque estávamos com o limite acima, o limite prudencial estava acima do que a lei estabelece. E aí os servidores não tinham o benefício. Então, na ocasião, foi feita a consulta ao tribunal e ele orientou que, pagando através de um cartão, como auxílio, através da apuração da assiduidade, desde que ele não fosse contínuo, poderia ser pago da forma que é pago até hoje, né? E aí esses 2 milhões deixam de ser incorporados na folha, que representa aí um percentual no índice de pessoal considerável. E é pago para os servidores ativos. Os aposentados não podem, tem até um acordo do tribunal em relação a isso. O Tribunal de Contas determina o não pagamento para No aposentados. formato que é pago hoje, prefeito, o servidor aposentado não pode receber auxílio alimentação. Tem acordo do tribunal. Se tivesse espaço no limite prudencial, poderia ser posto na folha. Aí teria que estudar, enfim, mas no formato que hoje não é possível. Tá certo. Tá? Vamos para frente, então. Continuando, então, prefeito. Só para lembrar, a gente está 15 horas e 23, nós temos até as 16 horas. Certo. Uhum. Então, ainda em relação ao auxílio alimentação, prefeito, nós temos um tema aqui que vai ficar para a próxima gestão a ser deliberado, que é em relação a uma recomendação do controle interno, que é a necessidade e regulamentação da concessão do fornecimento de marmitas, em especial em atenção ao acordo do tribunal, tá? O que isso significa? Tem um acordo do tribunal, né, que determina que seja feita, hoje os servidores que recebem marmita, eles também recebem o auxílio alimentação. E o município não tem, nunca teve, a regulamentação do fornecimento de marmitas. Essa é uma situação que chegou recentemente, nós até já iniciamos algumas reuniões, mas até o final do ano não vai se encerrar o estudo para estar regularizando essa situação. Então, eu trouxe aqui, como o prefeito colocou, para ser bem transparente, né? Então, é uma situação que a próxima gestão vai ter que analisar e tomar as medidas. Que surgiu e que estava sendo tratado, não há tempo de solução agora, que ficará para o próximo gestor essa questão da deliberação em relação a essa orientação do Tribunal de Contas. Ok. Perfeito. Então, o auxílio alimentação, o auxílio transporte, ele é fornecido para os servidores, através também do Toledo Mais Mobilidade. Então, os servidores que recebem até 3 salários mínimos, eles também têm a gratuidade do transporte público. Bem tranquilo também, assim como os estagiários também. Porque é importante esse programa, porque neste auxílio transporte, o servidor deixa de ter o desconto de 6%, de 6% sobre o valor da sua remuneração básica. Exatamente. Então, com o programa, o servidor é beneficiado, que acaba não tendo mais esse desconto, né? E a manutenção disso fica a cargo do gestor Próximo futuro. gestor. Algumas informações também, prefeito, em relação à informatização, né, dos processos dentro da secretaria. Como já comentado anteriormente, foi feito esse sistema de horas extras, né? Então, hoje o secretário assina, o diretor assina, então tem todo um controle, um rigor em relação a isso. Anteriormente ele era manual, o que tornava muito moroso o sistema, enfim, e falho. Hoje funciona pelo sistema da Equiplano. Não é pela Equiplano, prefeito, é um sistema que foi fornecido pelos nossos servidores do departamento de TI e funciona excelentemente. Da prefeitura desenvolveu. São servidores que desenvolveram. Técnicos servidores. Exatamente, servidores que tem que ser valorizados. Exatamente. Aí nós temos também a saúde do trabalhador, que hoje está, até coloquei aqui que está em funcionamento parcial, o senhor participou de algumas reuniões. Nós solicitamos a Equiplano, a elaboração de sistema, até para atender uma exigência, né, que é em relação ao e-social. Então, nós temos que encaminhar as informações dos servidores para o sistema e-social. É uma situação nova que não tinha isso, né, e não, na verdade, já devia estar em funcionamento, não estava.
Então, a gente avançou, ainda não está 100%, ainda faltam alguns ajustes, até porque, enfim, a gente tem algumas situações em relação a Equiplano, algumas dificuldades em relação a finalização do sistema, para aí alguns detalhes, né? Mas, enfim, para que eles tenham ciência dessa situação também, né? A avaliação de desempenho também. Deixa eu só fazer quando tu falou de E-Social, é importante essa reunião aqui para informar a equipe de transição do prefeito eleito. No dia 31/12, todos os cargos comissionados desse governo serão exonerados. Certo. Serão publicadas as portarias já com antecipação para valer no dia 31/12. Para a ocupação dos cargos em comissão, o prefeito eleito terá de fazer nova portaria. Certo. Porém, é importante esta informação para já ele não cometer ato de improbidade. A documentação dos cargos comissionados que necessário forem, precisam estar inclusos no E-Social antes da emissão da portaria. É isso? Exatamente, prefeito. Não, explica certinho, porque é fundamental, senão Sim. daqui a pouco o prefeito Mário acha que vai contar com as equipes trabalhando no dia 2, e aí ele precisa ter esse tempo de inclusão no E-Social para depois esse pessoal estar aqui à disposição trabalhando remunerado. É isso? O que Que acontece? agora mudou, né, Mário? Mudou, exatamente. Não é mais como antigamente, né? Agora 2021, 2022 mudou isso, né? Exatamente, prefeito. Com a vinda do E-Social também para os órgãos públicos, até inicialmente era só para as empresas privadas, agora passou a ser exigido também dos órgãos públicos. Entre outras tantas coisas, nós temos também a questão da contratação dos cargos, né? Perfeito. E dos servidores, enfim, de todos, contratação de todos os profissionais. Nós precisamos que o cadastro dos servidores esteja realizado, que esse cadastro seja encaminhado para o E-Social, para na sequência emitir a portaria, né? Então, antigamente era feita a portaria, o RH, por sua vez, ia lá, solicitava a documentação, fazia o cadastro e ao final do mês pagava o servidor, enfim. Hoje não, hoje a gente precisa ter o cadastro, isso não é uma exigência do E-Social, né? E se não fizer isso, corre risco de vir multa e a gente sabe que está correndo, né? E eu acho importante essa informação para o prefeito, especialmente Mário, é o seguinte, porque já no dia 1º, a intenção dele deve ser definir os seus cargos. Daqui a pouco, alguém que seja indicado para um cargo pega um carro público da frota, dirige esse carro e, por uma consequência, acontece um acidente com o carro, etc. E esta pessoa não está efetivamente investida do cargo. Então, isso causa um transtorno para o gestor. Então, uma informação extremamente relevante, que seja grifado isso nessa informação. Certamente a comissão de transição já tem designado as pessoas que estão acompanhando essas reuniões, então a gente quer deixar isso aqui esclarecido. Certamente as pessoas que serão cargos comissionados não poderão trabalhar nem dia 2 nem dia 3. Porque demora quanto tempo isso? Se não houver o cadastro prévio, como, né, prefeito, vai depender do volume de servidores, de cargos que serão nomeados, né? Certo. Então, a gente também tem uma capacidade. Sim. Então, nós temos hoje 3 servidores que atuam no departamento junto no processo da admissão. Então, a gente tem um limite, né, em relação a isso. Então, é difícil para a gente falar assim, quantos, né? Se quiser nomear o 134, realmente fica difícil. Perfeito. É uma informação, Gregório, que estamos dando aqui,
Estou correto nessa informação ou não? Sim. Não tem exceção porque inicia um novo mandato, né? O que eu não tenho, prefeito, não tem, porque essa é uma exigência legal. É como a gente tem dito desde a primeira reunião, é por conta disso que as reuniões de transição elas são feitas, para que todos esses detalhes, as antecipações, o planejamento que precisa ser feito sejam realizados a partir das informações obtidas através repassadas pelo governo atual. Vamos dar um dado concreto aqui para encerrar essa questão. Nós vamos ter a virada de ano. Serão as atividades já costumeiras, com um potencial muito maior histórico que será feito. Dia 31 às 0 hora, o nosso pessoal comissionado já não é mais investido de responsabilidade. Quem vai ter que assumir todo o processo de coordenação, de limpeza, acho que tem ali, mas de coordenação, de cuidado para deixar a cidade bonita, o lago bonito, já não é mais a nossa equipe, é a equipe do prefeito eleito. Exato. Então, aqui o dado importante, para depois não haver qualquer tipo de sentimento de que não foi dado essa informação. Prefeito, se o senhor me permite, o senhor já tem esboçado a ideia de fazer um capítulo extra no final da transição, expondo situações como essa ou buscando convergir para entendimentos de situações como essa. Se a gente imaginar na prática que a gente tem, é uma coisa óbvia, a gente vai ter 4 caminhões-pipa para a emergência de um eventual princípio de fogo, por conta dos fogos, proximidade das árvores e tal. A estruturação do evento, o Corpo de Bombeiros exige que isso aconteça. Como é de noite, a gente não faz com servidores, faz com coordenadores, com diretores. Eles vão estar lá com caminhões, patrimônio do município. Se prepararam, levaram para lá, ficaram então, até meia-noite. Meia-noite, esses caminhões estão fora do pátio, com os servidores com nomeados autorizados, mas que meia-noite eles deixam de ter autorização, inclusive, para dirigir. Então, se a gente tem que achar um caminho que essa equipe, ainda não nomeada, ainda não autorizada, se faça algum tipo de integração, porque tem um vácuo aí, que a posse efetiva do prefeito era no dia seguinte à tarde. Né? Por isso é importante essa discussão e a presença das manhãs que a gente deixou para discutir esses detalhes aí, ok? Mas, informar. Estamos corretos nessas informações, senhora secretária? Prefeito, exatamente isso. Ok. Continuando, então, a avaliação de desempenho, a gente também está em construção, infelizmente não conseguimos finalizar, né, dado complexidade, detalhes que envolvem Esse é um essa tema que situação. vai ficar, então, Vai ficar, para o futuro gestor. que é a avaliação de desempenho para que ela também seja de forma online. Informatizada e tal, de forma mais célere. E da mesma forma a troca dos atestados, né? Também estamos aí indo para os finalmente, né? O servidor vai poder realizar a troca dos atestados através de um aplicativo, vai ser muito mais ágil e eficaz também. Já tem que falar que está acontecendo as avaliações, né? Ah, sim, bem observado, William, as avaliações, elas não continuam de ser realizadas independente desse processo. Claro. Né? Vinha sendo realizado de forma transparente. Inclusive, elas foram colocadas em dia também, que ficou um determinado período aí de 2018 até 2021 sem ser realizados. Foram colocados todos em dia e hoje são emitidas mensalmente conforme determina a norma. Alguns contratos específicos, né, da secretaria. Se me permite, só que da tela anterior, e a gente às vezes não imagina porque a informatização ajuda em processo. Eu estive chefe de gabinete na posse do novo governo e na transição eu tive com então, o ocupante do cargo e me mostrou um feixe assim de folhas dizendo que por conta do TAC das horas extras,
todas as autorizações de uma hora extra, seja lá onde fosse, tinha esse tráfego físico, o pedido tinha que vir para o gabinete autorizar aquelas horas extras. Segundo ela, pelo menos 1/3 do trabalho dela naquela altura do campeonato era dar atenção a isso. Eu me lembro que nos dias seguintes nós nos debruçamos sobre isso, né, Marta? E Sim. em 3 ou 4 meses, resultado. Hoje é tudo feito automático, ponta a ponta, o coordenador lá, que sabe da necessidade, pede autorização, tudo online, além de evitar o fluxo de papel, tornar tudo muito mais rápido, tem uma outra questão fundamental. Eu ficava imaginando como que se aceita uma fórmula em que o chefe de gabinete, a título do gabinete ter o controle, sabe da necessidade de hora extra lá na UBS de um bairro ou lá na CEMEI de outro. Quer dizer, a título de tomar conta da situação, se corria o risco de simplesmente assinar algo e não se tinha nem como fazer Ou não deixar realizar o serviço que prejudicaria sem nenhum lá na ponta. conhecimento da realidade e da necessidade do cidadão. Portanto, registro aí. Exato. Perfeito. Se me permite, só indo para fazer um gancho aí nessa questão da troca dos atestados, só para registrar que uma das tônicas desse governo, desde o início, foi e ainda é a busca sempre pela eficiência e também a implementação de tecnologias para deixar o serviço mais eficiente, mais seguro, tudo aquilo que a gente já falou até aqui, né? Então, essa contratação, ela advém de um contrato público de solução inovadora, que é o CPSI, que foi uma modalidade de contratação que uma lei estabelece dessa forma. Uma lei complementar. Uma lei complementar, 182, inclusive foi feito todo esse procedimento. A gente teve algumas situações, inclusive junto ao Tribunal de Contas, na criação de layouts, e hoje existe essa contratação que já está em andamento, que vai dar mais agilidade nessa questão dos atestados, tanto para o servidor como para a própria Secretaria de RH, deixando mais eficiente o serviço. E, inclusive, o município já foi reconhecido por ter essa contratação, né? Uma das poucas do Paraná, e, inclusive, foi demandado, está sendo ainda para levar um case de sucesso que está sendo utilizado para demonstrar para outros municípios também. Então, sempre a busca da aprimoração e no uso da tecnologia na administração pública. Talvez o Ronaldo pode São a complementar. troca dos atestados, né, que o André se refere, o sistema da troca dos atestados. Perfeito. Esse sistema, toda essa contratação foi a partir de desafios que foram propostos em reuniões com os servidores. Então foi identificado esse desafio, que é um trabalho muito grande, manual, que a gente pode digitalizar ele, e isso, inclusive o município foi premiado. Toda essa discussão, como o Andrés falou, teve impacto no Tribunal de Contas, que foi criado um layout no Tribunal de Contas, porque não havia para essa discussão. Esse edital foi o primeiro do estado do Paraná, todo ele funcionando na lei de startups. Então é um impacto muito grande, porque é uma demonstração de como a gestão, como o Andrés disse, a gente vem falando, investiu em tecnologia, investiu em processos inovadores, para que a gente tenha, de novo, um aumento de produtividade aqui dentro, da gente melhorar os processos e produzir mais serviço, mais política pública. Perfeito. Vamos lá, Marta? Continuando então, já nos encaminhando. Só para registrar, Marta, fato. 15 horas e 40 minutos. Sim, já estamos nos encaminhando para o final, perfeito. Ok, Marta. Contratos específicos da Secretaria de Recursos Humanos, então aqui estão sendo disponibilizados os contratos que nós temos. O contrato que nós temos com a Atena, que é o que faz a consultoria, o cálculo atuarial, a Work, que é o nosso sistema de ponto, a Sebrad, observando que são específicos do RH, Certo, né? certo. Que é o do agente integrador, estão todos vigentes, a FAC, que faz o sistema do cálculo das aposentadorias, a GIMAV, que é a do cartão do Vale Alimentação, né, a EUCARD, e a DataPrev, que é o que faz a compensação previdenciária com o INSS e outros regimes próprios. Vejo aqui, é importante, que 15/1 vence
o da Atenas. Como é que Sim, está já isso? está sendo providenciado, prefeito, também bem É tranquilo, uma é uma nova licitação obrigação, ou será prorrogada? é uma nova. Uhum. Já está Já sendo feita? está, sim, prefeito. Pode ficar tranquilo, é uma exigência legal. Certo. A Roseli também vai estar tratando disso Ok. na reunião junto Então, com o FAPS. nos recursos humanos da Secretaria, não temos problemas de contratos que o futuro gestor entre e que já tenha que fazer licitação. Não, O primeiro deles será feito a final de execução em junho isso. de 2025. E Dia salvo 6 engano, do esse 6. ainda tem possibilidade de aditivar. De prorrogação. prefeito. Uhum. Ok. Então, é céu de brigadeiro para quem for o gestor do recurso humano. Mais ou menos, mais ou menos. Mas, enfim, as coisas estão, de fato, bem encaminhadas, Que bom. prefeito. Parabéns. Em relação aos convênios que nós temos, em relação a crédito consignado, atualmente o sistema que faz a gestão entre servidor, município e instituições financeiras é o Consignet, nos atende perfeitamente bem e, enfim, não temos nenhum problema em relação a isso. As instituições financeiras que estão conveniadas hoje com o município são Sicredi, Bradesco, Caixa Econômica, Sicredi, Cressol, até o Sicredi agora estou vendo que está aparecendo 2 vezes, mas enfim, são esses, tá? Que são os que possibilitam, né, o crédito consignado para os servidores. Processos administrativos, trouxe aqui a relação dos que estão em andamento, alguns desses até dezembro vão se encerrar e, dependendo da data que chegar, eu já faça o termo de julgamento também. Né? Hoje tem uma comissão. Nós tínhamos um problema, prefeito, em relação aos processos administrativos. Por quê? Porque o servidor, em linhas gerais, ele não quer fazer o processo administrativo, porque não é uma tarefa fácil, né? Afinal, você tem que fazer o papel de juiz, investigar a pessoa que, por vezes, é teu colega, você não quer gerar um desconforto e tal, né? E quando instaura o processo administrativo, nunca é algo bacana, tem alguma coisa por trás, um problema, enfim. E aí você vai fazer essa análise. E aí os servidores não aceitavam participar, era muito difícil isso. Então, foi instituída uma comissão permanente e criada uma gratificação para esses servidores. Então, quando ele faz um processo administrativo, é feito um sorteio, tem a necessidade de instaurar um inquérito. Faça um sorteio desses servidores, eles se inscreveram dentro das regrinhas, se inscreveram, e aí vai lá e faz o sorteio, instaura a comissão, finalizou o processo, entregou, e aí ele recebe uma gratificação por esse serviço extra, como se fosse uma FG temporária. Só quando ele está executando. Só quando ele está, ele conclui o processo. É um pagamento só por na processo, conclusão. Exatamente. Que pode demorar meses. Pode, demora, via de regra um Na processo iniciativa demora 4 privada, meses. aconteceu algo que desagrade o patrão, ele dá dispensa por justa causa, se for o caso, ou paga as verbas indenizatórias. E no serviço público não existe isso. É possível, né? Mas não nesse formato, né? É só um registro. Mas... Sim, sim. Existe a demissão, mas tem que ser cumprida as metas. Okay. O processo, né? O ritmo. Muito bem. Então, são quantos? Nós estamos Todos? com Vamos contar 13, aqui. se eu não 1, me 2, engano. 3. 13, então são 13 processos. E mais um na minha mesa para instaurar. Então, serão... ainda não consta aqui, porque Ainda tu não vai está, fazer uma exatamente, análise. recebi hoje, exatamente. Ok. Os cursos que estão... Nós temos alguns cursos, prefeitos, que estão em andamento e vão ser concluídos até o final do ano. E esses aqui são os que já foram aprovados pelo conselho. Nós temos um conselho da escola que faz a análise conforme a demandada dos projetos. E esses já foram aprovados pelo conselho. Aprendendo a lidar com ansiedade e estresse,
vai haver uma continuidade, esse curso já iniciou. A atuação do AC e ACS no atendimento à pessoa idosa, treinamento em relação à norma regulamentadora 35, movimentação de cargas indivisíveis e movimentação operacional de produtos perigosos, o MOP, específico esse para motoristas, né, Esses estão em andamento. Eles continuarão no ano que vem, prefeito. Perfeito. Ou iniciarão no ano que vem. Alguns estão em trâmite e outros iniciarão no ano que vem, tá? Okay. E para fechar, então, nós temos mais uma situação que vai ficar pendente, prefeito, um tema a ser deliberado, que é a recomendação número 03, a recomendação do Ministério Público 03/2024, que trata da dispensa sem remuneração para servidores públicos. A promotora nos demandou, tem cerca aí de 3 meses aproximadamente, em relação a essa situação. Acho importante a gente trazer também para a discussão, porque nós solicitamos prazo para estar ajustando a legislação em relação à dispensa sem remuneração. Há uma divergência aí de entendimentos da promotoria e do município, e a nossa solicitação foi de melhorar a nossa norma, a nossa legislação, no intuito de ter critérios estabelecidos mais específicos em relação à concessão da dispensa sem remuneração. Também é um tema que vai ficar... Na verdade, aqui também é importante dizer para a equipe de transição do prefeito eleito que isso são processos que naturalmente vão surgir em decorrência da convivência do serviço público. Exato. Esses são os ajustes que vão se fazendo, aquilo que historicamente já se fez. Então, é um tema. A gente precisa observar, prefeito, que a nossa lei, o Estatuto é de 1999. Então, tem muita coisa que mudou e que precisa ser aprimorada. Essa é uma delas, né? Como é que os juristas aí da comissão têm que ter simetria das leis, nacional, estado e municípios. É isso, prefeito. Então, aí fica aí o contato da secretaria, né? E estamos à disposição aí para as dúvidas que então, a comissão tiver. Aqui. Muito bem. Aí, a equipe de transição do prefeito eleito, que assiste essas reuniões, tiver alguma demanda, eu acho que já fizeram o protocolo, você já informou. Sim, algumas situações já. Tá, então... O que teríamos de anexos já foi informado lá naquele ofício. Foi o que eles nos solicitaram, né, prefeito? Já teve outros pedidos relacionados especificamente às secretarias, né? Então, que daí acaba chegando para as secretarias de recursos humanos, porque é relacionado a salário, função gratificada, essas situações. Maravilha. É isso, Marta? É isso, prefeito. E a gente está à disposição para qualquer dúvida, né? Espero que tenha auxiliado aí, auxilie, melhor dizendo, né? Os próximos gestores. Ok. Algum complemento das direções? Não, isso aí. Tudo certo? Não seria isso. É isso também. Então, com a palavra, o coordenador Diego Bonal. Prefeito, informar que a gente recebeu um ofício da Secretaria de Saúde, agora à tarde, e eu já encaminhei duas respostas para a comissão de transição do prefeito eleito. Então, uma é relacionado ao ofício 05 deles, 05 de 2004, e a gente fez o ofício 02, eu encaminhei para o e-mail do Dr. Rui Fonsati. Vou proceder à leitura. Que é um e-mail específico que foi criado para a transição por parte deles. Toledo, 7 de novembro de 2024, e um senhor Dr. Rui Fonsati Júnior, coordenador da equipe de transição do prefeito eleito. Resposta aos ofícios 05 de 2024 TC e ofício 12 de 2024 TC. Prezado doutor, encaminhamos os documentos solicitados por meio do ofício número 05/2024-TC, com fundamento na Lei Municipal número 2226/2016 e artigo 10, parágrafo 1º da Lei número 12.527 de 2011.
Ressalta-se que as informações foram detalhadas nas reuniões nos dias 21, 22, 23 e 24 de 10 de 2024, previamente agendada entre as comissões de transição, na qual a comissão do prefeito eleito participou da primeira, não se fazendo presente nas restantes. Dessa maneira, em respeito ao princípio da continuidade dos serviços públicos, segue em anexo o ofício número 1783 de 2024, SMED, encaminhado pela Secretaria Municipal da Educação. A amostra do material Educa Juntos, que é fornecido pela Secretaria Estadual de Educação, está disponível para retirada na recepção do gabinete do prefeito, que são esses documentos aqui. Ainda são indicados os endereços eletrônicos onde é possível acompanhar as gravações das reuniões de transição onde a Secretaria Municipal de Educação detalhou todas as informações que constam nos anexos. Então, dia 21 do 10 de 24, 22 do 10 e são citadas as 4 reuniões. Além disso, destacamos que todos os documentos, todas as reuniões, documentos e atos da transição são encontrados no sítio eletrônico do município de Toledo, em aba específica Atos da Transição, com o link. Ademais, acerca da reunião no dia 8 de 11 de 2024, às 14h30, solicitada pelo ofício número 12/2024-TC, informo que encaminho o ofício 1835/2024 da SMED, que informa que está agendada a reunião com o Núcleo Regional de Educação, NRE Toledo, para o dia 13 de novembro de 2024, quarta-feira, às 9 horas, para tratar sobre a minuta do calendário de 2025, em razão da necessidade de alinhamento de ambos os calendários para a organização do transporte escolar. Assim, caso seja do interesse da comissão do prefeito eleito, a reunião do dia 8 de 11 de 2024 pode ser adiada para momento posterior a essa reunião com o núcleo. Sugerimos a data de 14 de 11 de 2024 às 14h30 para a realização da reunião. Por fim, ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos e providências que se fizerem necessárias, aproveitando a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Diego Bonaldo. De novo, pergunto, não chegou nenhum ofício da Secretaria de Saúde? Sim, e esse também já foi encaminhado para a comissão de transição. Deixa eu pegar ele aqui, perfeito. Ok. É o ofício 1741 de 2024 da Secretaria Municipal de Saúde. Assunto: resposta ao ofício 8 de 2024 TC. Prezado senhor, considerando o ofício 8 de 2024 TC emitido pelo coordenador da equipe de transição do prefeito eleito, considerando que nos dias e horários indicados para a visita aos espaços que compõem a rede municipal de saúde, os atendimentos estarão acontecendo normalmente, conforme agendas pré-definidas, considerando a impossibilidade de cancelamento ou readequação das agendas dos profissionais assistenciais, garantindo o efetivo funcionamento das estruturas públicas municipais de saúde, considerando não ser possível interromper os atendimentos de saúde à população para que os servidores participem das entrevistas mencionadas no ofício 8 de 2024, considerando a relevância do diálogo entre profissionais técnicos para a adequada dinâmica da transição do governo, informamos que, conforme a agenda acordada de visitas, os respectivos diretores e ou gerentes farão o acompanhamento da visita e estarão à disposição para eventuais esclarecimentos. Sugerimos, assim, que as entrevistas com os demais servidores técnicos sejam realizadas após a posse da nova gestão, durante as reuniões de equipe, pois esse é o momento ideal para a troca de informações e o alinhamento entre todos os integrantes da equipe de saúde, sem prejuízo à população usuária do SUS. Sendo o que se apresenta para o momento, expressamos nossos votos de elevada estima e apreço e fortalecemos nosso compromisso com a população de Toledo e para com os princípios do Sistema Único de Saúde.
Respeitosamente, Gabriela, secretária. Muito bem. Foram encaminhados os 2 ofícios para a comissão de transição do prefeito eleito. Ok. E a gente aguarda, então, uma posição da comissão do prefeito eleito. Mais alguma consideração, coordenador? Não, prefeito. Nada? A palavra aberta para o Andrews, secretário. Senhor prefeito, só reforçar, parabenizar a equipe da Secretaria de Recursos Humanos pela apresentação das informações detalhadas. E eu posso dizer que nós estamos tendo aqui uma pós-graduação em gestão pública, com todas essas informações estão sendo apresentadas e com certeza esse vai ficar um material robusto aí à disposição da população, né, considerando que já está em trâmite a lei na Câmara, e assim que aprovado o material vai ficar aí disponível no portal da transparência para todos que quiserem ter acesso. Muito bem. Antes de passar a palavra ao doutor Gregório e não ficar distante do texto e na gravação, importante a informação que passo aqui, a gente, pela solicitação 3143 da Secretaria Emitente de Saúde, fica registrado que hoje foi despachado para trâmite a aquisição de materiais para a Secretaria, especificamente para medicamentos, um registro de preços que está sendo encaminhado no valor de R$ 5.354.201,18. Então, isso começa a tramitar e vai ter esse registro de preço para medicamentos já para o início do ano que vem. Então, é importante fazer esse registro também, que já tomamos essas providências. Gregório, doutor Gregório. Prefeito, sem observações. Ok. Márcio Pena Borges, tudo certo? Jadir Dorim. Parabéns. Conseguimos eliminar as projeções, né? Sim. As projeções das obras controladas, que serão compensadas agora, de 26 para 17, né? É isso, né? Três concursos que se encerram agora, porém 3 de vigência e um para garantir a sequência ou a continuidade das contratações necessárias para o ano vindouro. Mesmo. Parabéns a toda a equipe. Tá tudo certo. Obrigada. E o limite prudencial dentro dos padrões que podem ser contratados O servidores. limite prudencial apresentado no quadrimestre 45.84, né? Deverá acentuar agora, 13º, mas nós fechamos o mês de novembro agora com um pouco mais, 46 alguma coisa, ficou equilibrado, e acredito que até o final do mandato não teremos problema de chegar no 48,6. Deverá chegar aí nos 46, no máximo 47. Maravilha. Então, os nossos agradecimentos ao Daniel Silva, a Fabiane Trento, ao Lucas Caetano, a Jaqueline de Moraes, pelo apoio também técnico aqui, na degravação e no assentamento de documentação, gravação destas reuniões de transição do governo 21-25 para o governo 21-24 para o governo 25-28. De novo, os agradecimentos ao Artulino pela presença e testemunho da União Toledana de Associações de Moradores. Quinta-feira, 7 de novembro de 2024, 16 horas e 10 segundos. Encerramos a nossa reunião de transição de recursos humanos. Forte abraço.